Olá, eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente aqui do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira que a Associação Amigos da Arte traz para você. O convidado de hoje é o irrequieto e novidadeiro Ronaldo Fraga. Ronaldo nasceu em Belo Horizonte, formado em design e moda pela Universidade Federal de Minas Gerais. E como todo bom mineiro, adora contar um caos. Por isso seu trabalho como estilista não se limita somente a croquis, agulha, e tecido e linha. Seus desfiles de moda são verdadeiras aulas de história e política do Brasil. Já usou como objeto de pesquisa para suas coleções obras de grandes nomes da nossa literatura. João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa como exemplo. Biografias de gente como Noel Rosa, Nara Leão e Zuzu Ângel fizeram histórias nas suas passarelas. Apaixonado pelo Brasil profundo, é nos rincões do país que busca inspiração para seus trabalhos e, ao mesmo tempo, se nutre pessoalmente com o que encontra pelas estradas. Polêmico, também já declarou que a moda precisa se libertar da roupa e também que a moda acabou. Muitíssimo bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pelo convite. A gente já nota aí pelo teu perfil que o seu trabalho é o resultado de uma porção de referências, né? E uma delas a gente podia voltar àqueles desenhos de serragem, né? Os tapetes de serragem de Corpus Christi. É por lá que começamos essa história? Também, na verdade, a minha história ela toda começou com desenho. Na rua eu era o menino que sabia desenhar. Então, na Semana Santa, quem ia desenhar a rua inteira, para que depois a vizinhança vinha fazer o tapete e tal, chamavam em casa. Quem ia fazer o retrato da vizinha para presentear para o namorado, era eu. Até que o meu sonho é que um dia alguém me pagasse um curso de desenho. Família muito pobre, meus pais tinham falecido, 5 irmãos. Um dia, na adolescência, eu passei a perseguir todo e qualquer curso que fosse gratuito. Então, fiz de tudo. Curso de desenho para aprender a desenhar faixa de rua, letrista. E um dia, uma vizinha estava no ponto de ônibus com uma pasta de desenhos de moda. Ela estava indo fazer um curso no Senac. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ela falou, é gratuito. Eu falei, pronto, vou lá. Só que era uma época que era final da ditadura militar. Meus amigos já tinham... meu grupo só lia literatura política. Então, não combinava aquela coisa de ir fazer um curso com senhorinhas. Porque naquela época, se dissesse que no futuro o Brasil seria o país com o maior número de escolas de moda no mundo, iam rir de você. E muito menos que poderia aprender isso na faculdade. Aí eu fui fazer o curso escondido. Parte da turma era formada por senhorinhas de cabelo lilás, as costureiras para poder desenhar as costas do figurino, e a outra parte formada por travestis. As meninas estavam para desenhar a fantasia de carnaval. E eu fiquei ali entre os dois. Eu falo que hoje eu sou uma mistura dos dois grupos. Findado o curso, era um curso de 2 a 3 meses, nenhuma turma nem outra aprendeu a desenhar, só eu. Aí eu tirei a nota maior, uma semana depois, o setor de colocação profissional do Senac me ligou oferecendo um emprego, que era para desenhar numa loja de tecidos, uma coisa que era muito comum na época. As pessoas presenteavam com corte de tecido, chegava na loja e tinha figura para ficar desenhando os modelos. Então foi meu primeiro emprego. Aí, dali, fiquei um ano, depois fui para um ateliê, que através da loja conheci o meu trabalho. Veio à faculdade, fiz a UFMG. Depois, participei de um grande concurso que era promovido por uma tecelagem nacional. Que concurso? Que foi um concurso da Santista. E o prêmio, eu tirei o primeiro prêmio, que foi um ano de eliminatória. E o primeiro prêmio foi uma pós-graduação na Parsons, em Nova York. Aí eu fui para Nova York, fiz a pós-graduação lá, depois eu fui para Londres, meu irmão morava em Londres. Eu complementei com alguns cursos nessa máquina, como chapelaria, por exemplo. Desculpe, em Nova York você ficou quanto tempo? 2 anos. E 4 anos em Londres. Aí eu volto para o Brasil, 6 anos depois, tinham lançado um evento para lançar novos estilistas, que era o Fitoervas Fashion, que viria da origem ao São Paulo Fashion Week. Aí eu fiz as edições do Fitoervas Fashion, depois fiz a Semana de Moda, e quando o Morumbi Fashion passou a se chamar São Paulo Fashion Week em 2001, aí eu passei a fazer parte dos estilistas do São Paulo. Quando você deixou de ser fashion?
Mas eu nunca fui fashion, imagina. Eu nunca fui fashion. Eu sempre fui um estranho nesse lugar. Né? Aliás, muito tempo antes, talvez, ou junto aos tapetes de Corpus Christi, um dia me perguntaram qual foi o seu primeiro desenho de moda. E eu me lembro que era 1974, eu tinha 7 anos, e na escola pública mostravam o slide, era slides, do Patinho Feio. E voltamos para a sala e a professora pediu que desenhássemos uma parte da história. E eu desenhei o pato vestido, de roupa, de sapato, de cartola. E ela olhou e falou assim, mas não tinha isso no desenho. Eu falei, mas ele ganhou a roupa e ele virou outro. A moda como um vetor, né, é um vetor tão diverso. Né? Nós estamos falando de um vetor que passa a noite com o teatro, dorme com o cinema, tem um almoço com a economia e à tarde toma um café com a história, com a psicologia. Então, a moda ela transita em vários vetores de uma forma impressionante. Eu acho isso mágico. Você pode determinar momentos da história pela moda? Claro. Inclusive, muito que sabemos do Renascimento, né, para cá, sobretudo até o século XIX, sabemos pelas artes, né, pelas artes plásticas, pela pintura e tal. O século XX, você o entende através da roupa. Quando a moda acelerou e passou a mudar de 10 em 10 anos, depois de 5 em 5 anos, depois de 6 em 6 meses, né, do que foi essa loucura. E tem essa face que eu acho que é uma face que me fascina em falar de moda, que é a moda como documento eficiente do tempo. Agora, você pensar, esse tempo que você está vivendo hoje, sabe, qual que é o desejo desse tempo? Sabe, sobre que furos desse desejo a roupa pode se manifestar. A cada desfile, a cada coleção, você recebia críticas dos próprios parceiros, certo? Né? Que acusavam de carnavalesco. Carnavalesco, caricato, folclórico, brejeiro. Brejeiro. Né? Como isso fosse uma ofensa, ser carnavalesco, brejeiro. Nossa, né? E eu falava isso na época que quando falaram essa coisa, isso que ele está fazendo está parecendo samba enredo de carnaval. Porque não existia, não era comum essa história de você apresentar uma história fechada num desfile. Sabe, com objeto pesquisado, com a memória gráfica, com música, com tudo dialogando, então aproximava muito do teatro. Aliás, falava assim, o que ele faz não é moda, é teatro. Né? E passarela não é palco. Falavam isso. Eu falei, gente, mas passarela é palco. Né? A moda é teatro. E mais, tratando do Brasil, eu sou de uma geração em que muito do acesso e da aproximação com grandes nomes da cultura brasileira foi através dos samba-enredos da Escola de Samba do Rio. Né? Então, essa velha negação. Né? Eu espero que isso tenha ficado para trás, mas a moda, ela ainda é um vetor que eu sempre tive uma relação de amor e negação com ela. A negação se dá por qual vertente? E o amor também. Porque, na verdade, a moda é um vetor que, ao mesmo tempo que ela é um vetor vivo, ao mesmo tempo que ela fala de vida, ao mesmo tempo que ela tem que falar desse tempo, como eu estou falando, como registro e documento dessa época, ela faz papel de morta, que espera, por exemplo, nesse momento que vivemos, o país despencando, e ela fica olhando e fala assim, não, vamos ver qual que é a elite que vai sair dessa história, porque eu não posso deixar de vender. Entendeu? Mas eu acho que é aí que tem essa diferença de moda e de roupa. A minha grande referência de moda, que foi a primeira vez que eu li, falei, que isso? Essa pessoa era da moda? Foi Zuzu Angel. Então eu li na fase da final da ditadura militar, eu era um adolescente, lendo só literatura política, que caiu um livro do Zeni Ventura. E quando, nos capítulos que falavam de vários brasileiros que lutavam pela redemocratização do Brasil e tal, tinha um capítulo dedicado à história da Zuzu Angel. Quando eu li, eu falei, cara, ela é costureira, estilista, e ela conseguiu provocar um efeito de uma bomba que lhe causou a própria vida. Aí eu comecei a investigar a história da Zuzu Angel. E eu fui fazer uma coleção da Zuzu em 2001. Então precisei desse tempo para assimilar, porque, na verdade, ela falava de coisas, ela estava muito à frente do tempo. A Zuzu Angel ela não tem referência em nenhum lugar do mundo. Não tem um estilista inglês, não tem um estilista francês, não tem nenhum italiano, muito menos americano, que tenha usado a moda como manifesto político como ela usou. Isso se deve muito pela morte do filho.
Mais ou menos. Inclusive, eu acho Torturado que durante ela a ficou nesse ditadura. lugar da estilista, da mãe que procurava o filho, que denunciava e tal. Mas quando você vê o trabalho da Zuzu Angel antes, já era um trabalho político sem que ela soubesse que ela estava fazendo política. Porque quando ela faz um trabalho propondo temas brasileiros, né, o que você imagina? O que era, em 1970, uma estilista se inspirar, trazer Maria Bonita e Lampião para a passarela? E mais, levantar a bandeira do uso de matéria-prima brasileira. Quando, numa época que era dominado, inclusive pelo sexo masculino, era Denner, era Clodovil, aparece a Zuzu falando de coisas que era justamente contracorrente dos seus pares. Os seus pares se espelhavam em Saint Laurent, se espelhavam na costura francesa, nos tecidos que eram lançados lá fora. E não, ela pegava a chita, ela pegava o bordado, ela falava de usar a renda do Nordeste. Isso foi antes da morte do filho, foi antes dela levantar a moda como manifesto político. Isso é uma das influências suas, ou seja, você sempre teve um olhar às comunidades do Brasil profundo. Você sempre trouxe elementos importantes desse Brasil profundo, não como folclore, mas valorizando o trabalho das pessoas nesses lugares, né? E isso se refletiu na moda exatamente porque você via na Zuzu essa possibilidade? Você já tinha isso até pela sua formação, os tapetes? Na verdade, não era só a Zuzu. Eu tenho mentores intelectuais que, obviamente, com a maturidade, você olha e fala assim, gente, meus santos são esses. São para essas figuras que eu acendo velas. Mário de Andrade. Mário de Andrade, para mim, ele é o grande inventor do Brasil, do pouco do Brasil moderno, e o Brasil ainda não se deu conta do legado de Mário de Andrade. Isso que estamos indo para o centenário da semana de 22. Isso, e vai ter que ser revisto, porque o Mário ainda hoje causaria muito estranhamento. Né? Então, a primeira vez que eu tive um contato, inclusive me perguntam, qual que é a obra do Mário? Eu falei, gente, a obra do Mário era ele. Era o pensamento dele, os amigos que ele teve, as cartas que ele trocou, entendeu? Com seus amigos. Claro que tem Macunaíma, claro que... Mas as atitudes do Mário. Né? Quando eu adoro daquela passagem, a cidade de São Paulo estava na euforia pós-Semana de Arte Moderna, e Tarsila do Amaral estava em Paris. Quando ela volta, ela promove um sarau na casa dela para que falassem, conversassem sobre aquela hecatombe que tinha sido a Semana de Arte Moderna. E o Oswald estava muito pavoneado falando sobre isso, e o Mário no canto, quando o Mário olhou, falou assim, gente, vocês acharam que isso prestou? Aí eles olharam e falaram, como não? A cidade não fala de outra coisa. Eu falei assim, sim, nós fizemos uma semana de arte paulistana, portanto, uma semana de arte provinciana. Olha o tamanho desse país. Quando que vocês vão parar de achar que o caminho e a saída é pegar o vapor em Santos e ir para a Europa e replicar aquilo que vocês viram lá? O mundo não quer a repetição daquilo que já se faz do lado de lá. É hora de mergulhar nesse Brasil que chamaríamos de Brasil profundo. E aí ele convenceu a todos, eles foram para Minas, era muito longe para Minas, você imagina, e na hora que quando voltaram, todos foram pulando fora e ele foi sozinho fazer essa viagem, que foi o Turista Aprendiz, o resultado do Turista Aprendiz. Então, quando eu li aquilo, eu falei, gente, um dia eu quero fazer isso. Eu quero ir de encontro a esse país que eu não conheço. Né? E aí eu até uso essa alcunha de turista aprendiz porque ela me protege. Eu não tenho que conhecer, eu não tenho que entender. Eu olho para a cultura do outro e o que me assombra e o que me alumbra é disso que eu vou falar. Né? Aí quando eu repito muito que o que a moda me trouxe de melhor foi me levar para lugares que pelas vias normais eu não iria, conhecer pessoas que pelas vias normais eu não conheceria. Então, naturalmente, essa aproximação e essa paixão por saberes e fazeres, como você disse, de procurar saber as origens dos bordados, das rendas brasileiras, das comunidades, isso veio naturalmente, né? Pós Mário de Andrade. Aí põe na sequência Drummond, Graciliano Ramos, né, a literatura nordestina do período lá de 30 a 50, Portinari, os tropicalistas, e Zuzu faz parte desse grupo. Então, quando você olha um Brasil possível, um Brasil fresco, sabe, um Brasil oxigenado,
Assim, então é esse oxigênio dessa cultura brasileira que me interessa. Né? Noel Rosa, sabe? Noel Rosa foi o grande inventor da música brasileira. O cara coloca crônica e poesia no mesmo lugar, e a moda tem que ser o quê? Crônica e poesia. A moda é o encontro dessas duas faces. O projeto Minha Casa em Mim é uma contribuição importante, né? Seria essa uma ponte, um vetor do seu trabalho com o mundo estabelecido da moda? Eu acho que o seguinte, hoje até eu me reconheço como, no termo inglês, um designer. Né? Então, como designer, eu posso fazer qualquer coisa. E como faço? Eu desenho roupa, desenho cadeira, desenho cenário, desenho figurino, desenho lata para colocar papel higiênico. E eu acho que o compromisso civil do designer brasileiro deveria ser esse: criar pontes entre os diferentes Brasis. Pontes entre o feito à mão com a indústria. Pontes entre o Nordeste com o Sul. E, de certa forma, é isso que me move no meu trabalho. Você utiliza materiais, assim como Zuzu usava temas brasileiros, você busca materiais brasileiros nos seus trabalhos, né? Poucos materiais sintéticos e materiais considerados naturais. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. O algodão, né, que é um tecido natural e que o ser humano se adapta muito bem ao algodão, ele é extremamente poluente. Como resolver essa questão? Você busca um material que não é sintético e na busca desse material também há um consumo gigantesco de água. Como resolver essa questão? Estamos falando de um setor que ele é, sim, extremamente poluente em todas as suas fases. E desde, tanto quanto quando você fala do poliéster, quanto você fala do algodão ou do linho. Agora, tem espaços de manobra que são pequenos, e dentro desse espaço de manobra, você tem que tentar trazer, humanizar processos, que também entender essa diferença de moda, indústria da moda e indústria da roupa. Sabe, a indústria da roupa ela é extremamente poluente. A indústria da moda ela pode sinalizar novos caminhos, inclusive reuso. Né? Fazer a roupa de um outro jeito. A parte que me cabe dentro de todo esse processo é humanizar processos. Como o projeto que você citou, Minha Casa em Mim, levar para uma região que foi a região de Mariana, né? da tragédia da Samarco, e com o meu trabalho olhar para aquele terreno árido, enxergar a poesia e desenvolver produtos para que esses grupos de mulheres, homens dessas pequenas cidades, geralmente pequenos grupos de agricultores, pudessem redesenhar a sua existência ali naquele lugar. E foi muito mais do que a roupa. Claro, teve uma comunidade que era de bordado, mas teve outra comunidade que era de doces. Então eu tinha que criar em cima de doce, eu tinha que criar embalagens, repensar as receitas dos doces junto com elas. E o projeto é um sucesso. Então, assim, eu acho que temos cada um espaço de manobra maior, menor nessa direção, mas o espaço que nós temos é nele que nós temos que trabalhar. E você é um criador, você acabou de falar, tive que criar isso, criar aquilo, adaptar até a produção de doces, adaptar as embalagens para essa produção de doces, ou seja, você pensa o produto completo quando você está criando. O produto e as histórias. E as histórias, principalmente as histórias. Como é esse teu processo de criação? Junto a vela para o Mário de Andrade, eu acendo a vela para o Santo Acaso. Então, de repente, eu chego no fim do mundo e o que aquela cidade produz? O que aquele grupo produz? Uma rosquinha. Aí você come a rosquinha, pode aumentar um pouco de sal, que aí eu virei glutão também. Aumenta o açúcar, mas está faltando mais. Aí eu bati o olho e falei assim, essa rosquinha é a rosquinha predileta da Rainha Elizabeth. Então nasceu a marca Rosquinhas da Rainha. Com a carinha da Rainha Elizabeth, inventei uma história que isso foi parar no Palácio de Buckingham e toda a produção daquele lugar estava indo direto para o chá da tarde da rainha.
E as pessoas, essa história espalhou, entendeu? E teve gente que não entendeu o humor e a ironia e até achou que era verdade. Mas o mais importante Elizabeth é que... aprovou. A Elizabeth aprovou, ela não me processou. Não, o Palácio de Buckingham está caladinho por lá. Mas se quiser, a gente manda as rosquinhas para a rainha e movimentou a economia local. Né? Então, a falada economia criativa trazendo e mudando o cenário econômico de um pequeno grupo. Quando apareceu esse projeto, primeiro eu fiz uma coleção na cidade de Barra Longa, trazendo um bordado que já estava em vias de extinção antes da tragédia, e foi um sucesso. Então, o retorno econômico para as meninas, para esse grupo, aconteceu em curto prazo. Aí que eles falaram, não, outras cidades começaram, não, traz ele para fazer alguma coisa aqui. Só que nem todos os lugares, graças a Deus, tinha algo como bordado ou um saber têxtil. Né? Era isso, era a rosquinha, era o vinho de jabuticaba, era isso. Eu falei, vou montar uma mesa. Eu vou falar de uma casa em mim. Vamos fazer desde a mesa, a cadeira, o prato, o candelabro para vela, as velas de cera de abelha, o vinho que vai ser servido, a comida, as rosquinhas e, obviamente, a toalha de mesa, o jogo americano, toda a história. E aí foi entregar uma casa para as pessoas. Né? A casa de dentro de cada um deles, dessa região. Aí quando eu falei assim, nesse lugar, eu fiz na prática isso que eu disse, é libertar da roupa. Você tem outros projetos, né? Um deles é um café onde você conversa com quem mesmo? Ah, menina. Estilista. Não, o estilista. Agora eu sou o estilista. É porque quando no início da pandemia, eu estava sozinho em casa, em quarentena, sem ver meus filhos. Eu tinha voltado do Rio, então eu fiquei uns 40 dias sem ver ninguém. E eu tomava café em frente à minha biblioteca, na minha biblioteca, na minha estante de livros. Aí eu olhei e fui de reencontro com livros que eu já tinha lido, livros que estavam ali eu nunca tinha aberto, e de personagens. Aí eu falei, hoje eu vou tomar café da manhã com fulano de tal. Hoje eu vou tomar café com ciclano. E comecei com o hábito de gravar e postar nas redes. E quando eu assustei, o negócio já tinha 1 milhão de seguidores atrás do café do dia seguinte. Né? Então eu conversava com alguém que já tinha morrido. E desse café eu recebi pessoas ótimas. O próprio Mário de Andrade, o Drummond, a Eliot Sica, a Aracide Almeida, a Diadorim e Reobaldo também apareceram por lá, Calbi Peixoto, Gonzaguinha. E aí era isso. Você conversa com mortos? Eu falei, mortos não. Essa turma é viva. Mortos somos nós que aqui estamos. Aí foram 65 cafés, eu acho. Você é reconhecido aqui, fora do Brasil, enfim, exatamente por tratar a moda de forma integrada. Né? Não vê a moda como, enfim, os seus pares, digamos assim. Eu sou do lugar de um desconforto, tal que me incomoda esse lugar ensimesmado da moda. Dela olhar para ela mesma, para o próprio umbigo. O melhor dela, para mim, é essa possibilidade de ir para outros mundos, construir outros personagens e novas histórias, a cada coleção falando da mesma coisa. Então, se dá trabalho você se enfiar lá nos confins do Pará, dá. Dá trabalho você se enfiar lá no final lá do semiárido, lá do Cariri paraibano, cearense, também. E você precisa ter olhos para querer ver. Sabe, é enxergar a poesia num terreno, a princípio, extremamente árido. Eu acho que se você pode contar, se envolver numa pesquisa, se envolver numa história, se envolver com personagens reais, ou, no caso do café com estilista, né, dos grandes mestres que já se foram, pelo menos você saiu com um pouquinho mais de assunto, sabe? E eu acho também que é o seguinte, o mundo não precisa mais de roupa. Né? Nós já temos roupas para 300 anos, nós já temos sapato para 300 anos. Então, se for para se fazer roupa, agora tem que fazer roupa que fale. Né? Roupa que murmure alguma coisa no seu ouvido, que conte alguma história, sabe? Que solte ali um caso de amor, pelo menos. No caso da Fashion Week, também houve um avanço muito grande. Ou seja, você vê agora pela última a participação dos negros,
a participação de índios, inclusive no processo criativo, não só nas passarelas, né? Há uma abertura agora nos processos criativos. Isso é um avanço que, claro que não vem só da moda, vem em várias áreas, e a moda reflete também essas mudanças, né? Em que sentido essas mudanças refletem no consumidor final? Bom, primeiro vamos entender, gente, durante muito tempo, colocavam a moda como, é a grande vilã, a moda dita a moda. Gente, a moda não dita a moda. A moda é o reflexo do que a gente está vivendo no retrovisor do tempo. Então ninguém está sendo bonzinho nisso aí. É que esse novo mundo que se descortina aí, esse novo mundo que vai ter que ser construído porque o velho mundo está sob escombros, ele não tem outra saída senão olhar para o diverso como nunca olhou. Para quem não quer olhar com o olhar da emoção e humanista, sabe? Então olhe pela economia. Sabe? Então olhe pela economia porque são novos mercados que vão abrir. Eu prefiro olhar para o lugar humanista, pela lente da humanidade, porque o que acontece é que nesse mundo de escombros nós estamos vivendo um momento de um refluxo social, com as fraturas sociais abertas e jorrando sangue para dentro de casa. Sabe? Num país que perdeu sua indústria têxtil. Hoje, o que nos resta é a indústria criativa. Nós já tivemos o melhor algodão do mundo. Nós já tivemos o terceiro melhor linho do mundo. Já produzimos seda. Sabe? No entanto, até quando a Zuzu falava de usar a matéria-prima brasileira, lá naquela época, tinha matéria-prima de qualidade. Hoje é muito difícil. O que acontece é que o mundo encolheu, a indústria migrou para os países asiáticos, então cada país cuide da sua indústria criativa, o seu pensar. Então o que o Brasil precisa fazer, eu sonho com um governo que tenha, com um plano de governo, educação e cultura. Sabe, porque é a educação e cultura que vai fomentar essa indústria criativa. Eu posso desenhar uma roupa e essa roupa pode ser produzida na Alemanha, na União Soviética, na China, mas ela foi pensada no Brasil por um brasileiro. O que a palavra tendência significa para você? A tendência é aquilo que tende a ser, mas que não é verdade absoluta, como muita gente persegue. Né? E tem uma outra história que eu falo que a gente está vivendo aquele provérbio Yiddish, que é os homens planejam e Deus morre de rir. O tempo que nós temos é agora. A morte rondando é agora. E mais do que nunca, a autoralidade é o que vai nos garantir. Isso se torna temporal. Isso não caduca ali na vitrine. Porque foi uma história pensada, independente da estação, independente do que estava usando ou não. Né? Nós vamos ter que procurar encontrar saídas próprias nossas. Aí não é voltar ao passado, tá? Mas eu acredito e aposto no voltar e aproximar de saberes e fazeres que falem da nossa ancestralidade, da nossa formação. Então precisamos rever essa história, cuidar de uma forma como isso nunca foi cuidado, para que a gente entre no trilho de um novo tempo. Você, quando fala em ancestralidade, você está se referindo a? A formação desse país, a nossa formação cultural. Eu acabo de fazer uma coleção que foi o resultado de um trabalho no Cariri cearense, e o Cariri cearense tem uma formação étnico-cultural ali que você passa a entender tudo ali. Né? As nações, os cariris, tá? Vamos falar dos índios cariris, que foram os primeiros donos daquela terra. Os índios cariris é uma única tribo que se tem notícia no Brasil que já vestia roupa. Eles adereçavam o corpo inteiro. Né? Então eles tinham uma vaidade com essa história da apresentação, que é uma coisa impressionante. Aí soma-se anos depois os cristãos novos, os judeus fugindo dos países ibéricos, da Portugal, Inquisição, Espanha. chegam e vão para o interior do Brasil. E mais aí, os primeiros escravizados que vieram para essa região foram os malês, né, do norte da África, de formação muçulmana. Então mistura tudo isso, dá uma sacudida, fala, aqui estamos. E eu acho isso maravilhoso, porque você passa a entender o que comemos, por que comemos, como comemos,
como dançamos, por que dançamos, a nossa festa, a nossa devoção. Né? E eu acho que nesses tempos em que a nossa cultura, por essa formação, ela foi muito construída nesse encontro da festa e da devoção. Nesse momento, com o crescimento das igrejas pentecostais, eles estão tentando tirar a festa, apartar a festa da devoção. Cara, e isso daí não é o brasileiro. Eles estão impondo uma tristeza e uma falsa alegria que não somos nós. Então, é isso daí que precisamos recorrer à nossa formação ancestral. Eu gosto do homem comum, eu gosto do homem vivo também, das histórias vivas, mas eu me recorro a esses que já se foram também. Mas sem essa de religião. Eu sou daqueles que acham a religião a chaga da humanidade. Ciência acima de tudo. Então, se estuda para quê? Se faz o quê? O exemplo que eu te dei. Você pode criar uma peça aqui, desenhar uma peça aqui, que vai ser produzida lá na China. Você vai pesquisar a cura de uma doença, uma vacina, aqui, que vai beneficiar o país do outro lado do mundo. Vai ser produzido até no país do outro lado do mundo. Não é? Então, é esse pensar, o conhecimento e essa formação que, para mim, está acima de tudo. E música? No meu processo de criação com a moda, eu preciso achar primeiro a música daquela coleção. É como se a música fosse a fala daquela roupa. E eu faço isso na minha vida também. Sabe? Que música que está ilustrando esse momento. E como designer, o design gráfico, eu tenho muita saudade do LP, do encarte, daquele plástico fininho dentro. Então, eu tenho LPs dos pedalhões todos da MPB e eu não abro mão, eu escuto até hoje. Então, tem momentos, eu acabo de fazer um trabalho no Cariri Cearense, que eu me reencontrei, por exemplo, com a obra do Ednardo. O Ednardo, que era uma figura que eu escutava na adolescência, nos anos 80, uma ou outra música, conhecia 3 ou 4 no máximo do repertório dele. E estando no Ceará, eu fui de encontro a uma obra dele que é gigante. Você, nesses tempos, voltou a ter destaque na mídia pelo fato de você falar que tem um namorado. Sim. Depois de 19 anos, casado com uma mulher. Você não acha que nós ainda damos destaque para esse tipo de notícia quando ninguém noticiou que você estava 19 anos casado com uma mulher? O Brasil está nós vivemos naquele eterno jogo da Casa da Caveira. Jogou o dado aqui, ande 40 casas para trás e fique aí. Sabe? Porque quando você pensa que a coisa já foi, ela nem saiu do lugar. Aí você me pergunta, Ronaldo, e você acha que precisa falar? Precisa falar. Então, quando eu chamei meus filhos e contei a história, que eu já estava separando, então, quando eu fui contar, olha, deixa eu contar para vocês o processo. Eu conheci uma pessoa e foi isso, e por acaso essa pessoa é um rapaz. Eles olharam e falaram assim, tá, e daí? O amor não tem sexo nem cor, o mais novo disse. O mais velho, eu fico com medo deles te maltratarem. Eu falei, é ruim alguém me maltratar por causa disso agora. Venham! Nessa altura venham! Então, eu acho que é isso. É muito fácil para mim, é muito fácil para você, é muito fácil para quem está aqui num centro como São Paulo, embora essa violência exista aqui também, mas o retorno que eu tenho tido depois que essa matéria foi publicada, do Brasil inteiro, dos confins do Brasil, de homens e mulheres me agradecendo. Mas você não acha estranho que até num perfil como esse que nós estamos fazendo, onde você está falando dos seus desejos, o seu estilo, você está falando dos seus sonhos, de como você encara a moda, nós temos que falar sobre isso? Não, eu acho triste que a gente tenha que falar sobre isso. Você fala, Ronaldo, você está feliz em falar com isso? Não. Porque, para mim, a gente já tinha passado dessa fase do jogo. Eu falei, não tem que ser discreto, tem que beijar na boca mesmo. Sabe, tem que beijar na boca, porque tem gente que não pode fazer isso e por muito menos está morrendo. Exato. Sabe, é preciso que essa conversa venha para a sala de jantar. Bom, para terminar, Brasil feito à mão ou Brasil industrial? Os dois. Os dois. Os dois unidos por uma ponte segura, por uma ponte firme, uma ponte de ética, acabar com essas pinguelas. Tem que ter um trem-bala entre esses dois mundos, porque vão ganhar os dois.
a indústria que precisa de identidade, que precisa de alma, e a turma do feito à mão que precisa de estrutura, precisa de comercialização, precisa de acesso. Foi isso que o Japão fez, e essa é a grande lição do Japão para o mundo, é isso que precisamos fazer. E é com esse papo profundo e elegante que a gente termina mais um Papo de Arte. Até a próxima semana e o nosso próximo encontro. Muito obrigado.